Como o Brasil foi afetado pela pandemia de H1N1, a primeira do século XXI, que é a gripe suína, no caso, né? Em 2009, o novo vírus influenza surgiu no México e se espalhou rapidamente pelo mundo. Milhares de pessoas ficaram doentes e estima-se que centenas de milhares tenham morrido por causa da gripe suína. O novo coronavírus foi descoberto em dezembro na China e se disseminou para mais de 160 países em pouco menos de 3 meses. O número de pessoas infectadas já passa dos 370 mil, de acordo com dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, e mais de 16 mil pessoas morreram nessa pandemia. Nossa, eu tô um pouco gripado hoje, velho. Não sei o que aconteceu comigo, mas não é coronavírus, fiquem tranquilo. Eu acho que isso é ventilador. A rápida, escala... A rápida escalada do número de casos de vítimas observadas no mundo também vem ocorrendo no Brasil, onde o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro e um mês depois foram registradas mais de 2,4 mil infecções e 57 mortes. Isso vem causando medo e muita incerteza quanto ao que virá a seguir, mas essa não é a primeira pandemia da nossa história recente. Há 11 anos foi descoberto no México um novo vírus influenza, que causa uma doença que virá a ser conhecida como gripe suína. Ele se espalhou em questão de meses para mais de uma centena de países, entre eles o Brasil, e provocou a primeira pandemia do século XXI. Nessa época eu estava no fundamental, cara, e eu lembro mesmo dessas palavras H1N1, gripe suína, mas eu acho que naquela época a gente não estava tão preparado para uma pandemia igual a gente está agora. Tanto que eu nem senti diferença, cara. A única diferença que eu me lembro que teve na época foi o álcool em gel que às vezes passavam na nossa mão lá na escola. Às vezes. As aulas não tinham parado, não tinha feito nada. Pelo que eu me lembro foi isso. O desenrolar daqueles eventos pode não só ajudar a entender o que podemos esperar nos próximos meses, mas também compreender a real dimensão do que estamos vivendo. A pandemia começou em porcos no México. Os registros históricos apontam que, desde o século XVI, o mundo passou por ao menos 3 pandemias provocadas pelo vírus da influenza a cada 100 anos. A maior delas foi a gripe espanhola, com mais de 50 milhões de mortes no mundo entre 1918 e 1920. A última do século XX havia sido a gripe de Hong Kong, em 1968, com 1 milhão de vítimas fatais. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, peraí. O mundo estava há 4 décadas sem enfrentar uma pandemia, quando, em março de 2009, o governo mexicano foi informado do aumento do número de jovens adultos que sofriam de uma doença respiratória aguda. Em pouco tempo, casos foram também registrados nos Estados Unidos. No mês seguinte, o novo subtipo do vírus influenza H1N1 foi identificado em amostras de pacientes coletados nos dois países. Tratava-se de uma variedade inédita, surgida em animais e capazes de infectar humanos. O vírus influenza no grupo A, do qual o subtipo de H1N1 foi identificado em 2009, faz parte, sofrem mutações frequentes e produzem novas cepas contra as quais não temos imunidade. O coronavírus já demonstraram ter essa capacidade. Essa família de vírus é conhecida desde os anos 1960 e circula em animais, principalmente morcegos. Até agora, sabia-se que 6 coronavírus eram capazes de sofrer mutações, saltar a barreira entre as espécies e infectar pessoas. O novo coronavírus, batizado oficialmente de SARS-CoV-2, é o sétimo. Eu acho que eu conheço só três. Eu conheço o SARS, o MARS e o SARS-CoV-2. Eu não conheço os outros cinco, não, velho. Quatro, sei lá. Até o momento, não se sabe exatamente qual animal foi o ponto de partida para a atual pandemia, mas em 2009, porcos cumpriram essa função. Esses animais têm receptores para vírus que infectam suínos, aves e humanos, e são hospedeiros ideais para que, em seu processo de multiplicação, essas variedades passem por uma recombinação genética e produzam um novo vírus que afeta os humanos. Bom, como que a H1N1 se disseminou tão rápido pelo mundo? Para ser capaz de causar uma pandemia, como é chamada uma epidemia em escala global, um vírus precisa também conseguir se replicar em seres humanos, ser facilmente transmitido entre indivíduos da nossa espécie e causar uma doença grave. Foi o que ocorreu com o novo subtipo da H1N1, que 4 meses depois de ser descoberto, havia disseminado pelo planeta em grande velocidade por meio de sistema aéreo global, como ocorreu com a pandemia atual, e chegado a mais de 120 países. Em 11 de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo enfrentava uma pandemia de gripe suína. Seu fim só seria anunciado pela agência 14 meses depois. Ah, velho, não pode demorar 14 meses pra acabar esse coronavírus, não, mano. Tem que comprar meu celular da China, velho.
Estudos científicos estimam hoje que 11 a 24% da população global na época, entre 700 milhões e 1,7 bilhões de pessoas, tenham contraído o novo vírus. A princípio, a Organização Mundial da Saúde apontou que cerca de 18 mil pessoas morreram por causa da gripe suína, mas em um estudo posterior, reviu esse total para 200 mil. O controle de prevenção de doenças dos Estados Unidos calcula que esse número pode ter chegado a 545 mil no primeiro ano de circulação do novo tipo do H1N1. O Brasil teve mais de 53 mil casos. O total de casos cresceu exponencialmente no Brasil e atingiu seu pico na primeira semana de agosto, 3 meses depois do primeiro caso confirmado no país. 3 meses depois do primeiro caso confirmado no país. A gente está no primeiro mês ainda do coronavírus. O número das infecções passou então a cair continuamente, mas se manteve em níveis significativos até o final de 2009, e houve novos casos ao longo do ano seguinte. O estudo do Instituto de Medicina Tropical da USP, feito com base nos dados do Ministério da Saúde, aponta que em 2009 e 2010 foram notificados 105 mil casos no Brasil, dos quais 53 mil casos foram confirmados como sendo o novo subtipo da H1N1. Desse total de casos confirmados, 98,2% ocorreram em 2009. Mas como afirma um estudo liderado pelo médico Antônio Nassar Júnior e publicado pela Revista Brasileira de Terapia Intensiva em 2009, o número de casos foi provavelmente muito maior do que apontam os dados oficiais. A pesquisa destaca que, como passaram a ser testados apenas os pacientes em estados graves, a partir de um dado momento, muitas pessoas com sintomas leves não poderão ser diagnosticadas. O Ministério da Saúde informou que mesmo ocorre agora a estimativa que 86% dos casos dos Covid-19 deixam de ser identificados no Brasil e em outros países. Diferente do coronavírus, que parece que está infectando mais os idosos e pessoas de risco, a gripe suína foi mais comum entre pessoas mais jovens. Diferentemente da gripe sazonal que costuma acometer mais os idosos, como eu disse, a pandemia da gripe suína foi caracterizada por ter um número mais significativo de pacientes crianças, adolescentes e jovens adultos. A idade média entre os casos confirmados no Brasil em 2009 foi de 24 anos, segundo a pesquisa liderada pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Esse instituto parece ser muito bacana, cara. Eu queria conhecer um pouco melhor sobre. A faixa etária de 0 a 29 anos respondeu a 62,5% dos casos em 2019, enquanto aqueles com mais de 60 anos representavam apenas 4,8%. Deixa eu tomar meu café aqui, só um minutinho. Os idosos também tiveram o menor número de casos a cada 100 mil habitantes. As maiores taxas foram registradas entre crianças com menos de 1 ano e crianças entre 1 e 4 anos e adultos entre 20 e 29 anos. Assim como o novo coronavírus, o novo subtipo de H1N1 era transmitido por meio da tosse e de espirros no contato direto com uma pessoa infectada ou ao entrar em contato com secreções respiratórias que carregavam o vírus. Mas aquele vírus era transmissível do que enfrentamos hoje. Era mais transmissível. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa com H1N1 era capaz de infectar 1,2 a 1,6 pessoas. Um estudo divulgado pela CDC aponta que essa taxa é de 2,79 para o novo coronavírus. Ou seja, muito mais. Para ser altamente transmissível, estão sendo tomadas algumas medidas drásticas para impedir a infecção do novo coronavírus, que haviam sido aplicadas antes, como recomendar que as pessoas fiquem em casa e colocar cidades ou um país inteiro em quarentena. Isso não foi feito com H1N1. É verdade, eu lembro. Após ser infectada pelo H1N1, a pessoa apresentava sintomas depois de 3 a 7 dias. Esse período pode chegar a 14 dias para o SARS-CoV-2. E a grande maioria dos casos não apresenta complicações, evoluía para uma cura, assim como tem ocorrido agora. Assim como o novo coronavírus, ter doenças crônicas como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, cardíacos e neurológicos e obesidade, é um fator de risco que aumenta as chances de ter uma forma grave da gripe suína e de morrer por causa dela. Um fator fundamental para o baixo índice de mortes em relação ao número de pessoas infectadas durante a pandemia de H1N1 foi o fato de haver na época médicos antivirais capazes de combater aquele vírus. Até o momento não há uma droga que seja comprovadamente capaz de fazer o mesmo com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Outro elemento que contribuiu para controlar a disseminação do novo subtipo da H1N1 foi desenvolvido de uma vacina ainda em 2009. Isso é possível porque já havia uma vacina contra o vírus influenza, e foi uma questão de tempo de adaptar o que existia para criar a versão para conferir a imunidade com aquela variedade do H1N1. No entanto, como aponta o CDC, essa vacina só se tornou amplamente disponível a partir de novembro daquele ano, quando o número de casos haviam caído drasticamente em todo o ano.
A vacina teve um papel importante no controle da pandemia a partir de 2010, o que permitiu a Organização Mundial da Saúde declarar seu fim em agosto daquele ano. Não tem vacina agora não. A pandemia deixou lições. Fonseca diz que um dos grandes legados da pandemia do H1N1 foi o aprendizado de como lidar com epidemias de gripe nos tempos atuais. O infectologista diz que isso permitiu conter a disseminação de outros vírus influenza que geraram epidemias locais na Ásia, mas não se espalharam pelo mundo. O grande número que aconteceu agora é que este vírus é diferente, totalmente novo, que ninguém sabe muito bem como conter, nem conhecemos todas as formas de como ele pode ser transmitido. Por esse motivo, aprender com o que está acontecendo agora será fundamental para lidar com as próximas pandemias que provavelmente virão. Estamos cada vez mais sujeitos a isso e porque estamos invadindo a natureza e estão entrando em contato com animais que hospedam vírus desconhecidos. E as pessoas se deslocam mais pelo mundo e muito mais rápido, afirma Fonseca. Então, hoje o perigo de pandemias é iminente. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu achei muito interessante fazer esse vídeo aqui para relembrar um pouco de como foi a pandemia do H1N1. Por mais que a pandemia teria sido mais leve do que essa aqui, as medidas não foram tão drásticas. Serve aí de reflexão, né, galera? Pra vocês verem quantas pessoas mataram aí naquela época. E a gente tinha um controle maior, a gripe não era tão disseminada igual é o coronavírus, era mais fácil de identificar. E ocorreu tudo aquilo, imagina agora, né? Então vamos refletir um pouco aí e seguir todos os padrões aí que tem que ser feitos. Fechou, é nóis.